CEO milionário contratou cozinheira para cuidar de seu pai doente, mas descobriu que ela era exatamente o que seu coração precisava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O silêncio era a primeira coisa que se notava ao entrar na mansão dos Alencar, no coração do Morumbi. Não era um silêncio pacífico de tranquilidade, mas um silêncio pesado que preenchia os espaços entre os móveis caros e subia pelas paredes até o teto trabalhado. O chão de mármore brilhava tanto que parecia um espelho escuro, refletindo um lustre de cristal que não ousava emitir som algum. Era uma casa que parecia prender a respiração. E Lina sentiu isso no momento em que a porta imensa de madeira se fechou atrás dela. Sentada em uma cadeira de couro desconfortavelmente luxuosa, ela mantinha as mãos unidas sobre o colo. Do outro lado da mesa de mogno polido, Caetano Alencar a observava com uma expressão controlada. Ele era um homem que, mesmo na casa dos 30 anos, parecia carregar o peso de responsabilidades muito maiores. Seu terno era impecável, seu cabelo perfeitamente alinhado, mas seus olhos revelavam um cansaço que o tecido caro não conseguia esconder. A vaga é para a cozinheira, como a senhora sabe. Ele começou, a voz firme e direta, como se estivesse em uma reunião de negócios e não na sala de sua própria casa. O trabalho é simples e o pagamento é excelente. A única exigência é que meu pai se alimente. Lina escutava com atenção, seu olhar tranquilo estudando o homem à sua frente. Seu nome é Ramiro, continuou Caetano, ajeitando alguns papéis sobre a mesa, embora não parecesse de fato precisar deles. Ele não tem saído do quarto. Minha mãe faleceu há 6 meses. Desde então, ele mal toca na comida. As 2 cozinheiras que contratei antes não tiveram sucesso. Lina não demonstrou surpresa. A tristeza na casa era quase uma presença física. Seus olhos foram atraídos para uma estante na lateral da sala. Em meio a livros de capa dura e objetos de arte, havia um porta-retrato de prata. Nele, um casal sorria para a câmera. O homem, visivelmente mais jovem, tinha os mesmos olhos de Caetano, mas repletos de uma alegria contagiante. A mulher ao seu lado, de cabelos claros e um sorriso que parecia iluminar tudo, o abraçava com uma intimidade cheia de vida. Lina sentiu uma pontada de dor por eles, por aquela felicidade que agora vivia apenas naquela imagem congelada. Ela entendeu que o silêncio da casa tinha um nome: saudade. Elas tentaram pratos muito sofisticados? Perguntou Lina, sua voz suave quebrando a formalidade do ambiente. Caetano pareceu um pouco surpreso com a pergunta. Uma delas, sim, culinária francesa. A outra fazia pratos mais saudáveis, funcionais. Nenhuma delas entendeu o objetivo. E qual é o objetivo, Sr. Caetano? Ela perguntou genuinamente curiosa. Que ele coma, Lina, apenas isso. Que ele se mantenha saudável. Não estou pedindo pratos de restaurante premiado. Estou pedindo eficiência, disse ele, e a palavra soou fria e deslocada. Lina baixou o olhar por um momento pensando. Ela sabia que a comida era mais do que combustível. Comida era memória, era conforto. Era uma forma de dizer eu me importo sem precisar de palavras. Aquele homem, o CEO, via números e resultados. Ela via um filho preocupado e um pai com o coração partido. Eu entendo, ela disse por fim. Posso fazer uma última pergunta? Caetano fez um gesto com a mão, uma permissão silenciosa. O que o seu Ramiro gostava de comer antes? A pergunta de Lina foi feita com um cuidado genuíno, e o antes ficou suspenso no ar, carregado de significado. A pergunta pareceu desarmá-lo. Caetano piscou. A sua postura de executivo vacilou por um segundo. Ele teve que pensar. Era claro que as outras candidatas não tinham perguntado aquilo. Elas tinham falado de seus currículos, de suas especialidades, de dietas e restrições calóricas. Ninguém tinha perguntado sobre o homem dentro do quarto.
A voz de Caetano saiu um pouco menos firme. Ele sempre gostou de coisas simples, comida de casa, a comida que minha mãe fazia. Ao mencionar a mãe, uma sombra de dor passou por seus olhos, mas ele rapidamente a afastou. Enfim, isso não importa. O que importa é que ele coma. A cozinha é totalmente equipada, não lhe faltará nada. A senhora pode começar amanhã se aceitar. Eu aceito, respondeu Lina sem hesitação. Ótimo. Caetano se levantou, o gesto indicando que a conversa estava encerrada. A governanta Lúcia irá mostrar-lhe as suas acomodações e os detalhes da rotina da casa. O salário será depositado todo dia 5. Seja bem-vinda, Lina. Ele estendeu a mão sobre a mesa e Lina a apertou. A mão dele era firme, mas fria. Enquanto era guiada para fora do escritório, ela olhou uma última vez para o porta-retrato na estante. A mulher sorridente, Helena, parecia olhar de volta. Lina sentiu que a sua tarefa não era apenas cozinhar para um homem de luto. Era cozinhar para a memória daquela mulher, para trazer de volta um pouco do calor que ela um dia espalhou por aquela casa agora tão fria. E esse era um desafio que nenhum currículo poderia descrever. Na manhã seguinte, Lina entrou na cozinha muito antes de o sol iluminar completamente o jardim impecável da mansão. O ambiente era um paraíso para qualquer chefe. Bancadas de aço inoxidável, um fogão com 6 bocas que parecia nunca ter sido usado com vigor e uma geladeira tão grande que poderia alimentar um pequeno restaurante. No entanto, tudo era frio ao toque, clínico, sem a alma de uma cozinha de verdade. Faltava o cheiro de alho refogando, o calor do forno ligado, o som de panelas sendo usadas com propósito. Faltava vida. A governanta Lúcia, uma mulher de meia idade com uma expressão permanentemente preocupada, já a havia instruído na noite anterior sobre os horários e as preferências de Caetano, que se resumiam a café preto e algo rápido pela manhã. Sobre Ramiro, ela apenas balançou a cabeça. Não crie muitas esperanças, querida. As outras tentaram de tudo. Pratos caros, importados. Nada funcionou. Ele simplesmente não quer. Lina ouviu com respeito, mas seus planos eram diferentes. Ela não iria cozinhar para impressionar. O seu objetivo era confortar. Ignorou os ingredientes exóticos na despensa e o salmão fresco na geladeira. Em vez disso, buscou o que precisava em uma gaveta mais simples. Algumas mandioquinhas, uma cebola, 2 dentes de alho. Ingredientes humildes, mas que carregavam o poder da simplicidade. Com gestos metódicos e cheios de cuidado, ela começou a trabalhar. O som da faca cortando a mandioquinha na tábua de madeira foi o primeiro sinal de vida naquela cozinha em muito tempo. Ela refogou a cebola e o alho lentamente, liberando um aroma suave e acolhedor que começou a se espalhar pelo andar de baixo. Era um cheiro de comida de verdade, de cuidado, de intenção. Enquanto o caldo cozinhava lentamente na panela, ela adicionou uma pitada de noz moscada. Era o seu segredo, o toque que sua avó costumava dizer que aquecia a alma. Era uma comida de abraço, como ela gostava de chamar. Quando o caldo ficou pronto, cremoso e com uma cor amarela suave, Lina o colocou em uma tigela de louça simples. Pôs a tigela em uma bandeja de madeira, junto com uma colher e um copo de água. Enquanto subia a imensa escadaria de mármore, seus passos eram os únicos sons na casa silenciosa. O corredor do andar de cima era longo e parecia se estender infinitamente. A porta do quarto de Ramiro, no final do corredor, estava fechada como uma fortaleza. Lina parou em frente à porta, o coração batendo um pouco mais forte. Ela respirou fundo, reuniu sua coragem e bateu suavemente na madeira maciça. 1, 2 vezes. O silêncio do outro lado foi a única resposta. Era uma muralha de silêncio, espessa e intransponível. Ela poderia ter deixado a bandeja no chão e ido embora, como as outras provavelmente fizeram, mas não o fez. Aproximou-se mais da porta e, com a voz mais suave e clara que conseguiu, disse: "Seu Ramiro,
Com licença, sou a Lina, a nova cozinheira. Fez uma pequena pausa, dando-lhe tempo. Eu fiz um caldo quentinho para o senhor. É um caldo de mandioquinha, do jeito que a minha avó fazia para mim quando eu estava triste. Ela esperou. Nada. Eu sei que o senhor talvez não queira comer, continuou ela, a voz cheia de uma empatia genuína. Não precisa comer tudo, de verdade. Só peço que o senhor experimente uma colher, só para esquentar um pouco por dentro. Um silêncio profundo se seguiu às suas palavras. Por um instante, Lina pensou ter ouvido um movimento, um som quase imperceptível, mas poderia ser apenas sua imaginação. Com cuidado, ela se agachou e colocou a bandeja em um pequeno tapete em frente à porta. Levantou-se, olhou para a madeira fechada por mais um segundo e se virou, descendo as escadas tão silenciosamente quanto subiu. As horas seguintes se arrastaram. Lina se ocupou na cozinha, limpando o que já estava limpo, organizando potes que já estavam em ordem. A cada minuto, sua mente viajava para o corredor do andar de cima, para a bandeja solitária em frente à porta. Quando o relógio marcou o meio-dia, ela sabia que não podia mais esperar. Com o estômago um pouco apertado, subiu as escadas novamente. Ao virar no corredor, seu coração afundou um pouco. A bandeja ainda estava lá, exatamente onde a deixara. Tudo bem, pensou consigo mesma. Pelo menos eu tentei. Ela se aproximou para pegar a bandeja, já se preparando para a decepção de levar a tigela cheia de volta para a cozinha. Mas quando seus dedos tocaram a madeira, ela parou. A colher não estava na mesma posição. Seus olhos se fixaram na tigela. A superfície do caldo, antes perfeitamente lisa, estava levemente desfeita em um dos lados. Ela viu o rastro inconfundível que a colher deixou ao ser retirada. Ele não tinha comido tudo, nem mesmo a metade, mas ele havia experimentado. Alguém poderia chamar aquilo de fracasso. Para Lina, naquele momento, naquela casa fria e silenciosa, 2 colheradas eram uma vitória imensa. Eram o começo de tudo. A pequena vitória das 2 colheradas de caldo alimentou a esperança de Lina durante todo o resto do dia. Foi um sinal, uma pequena luz no fim de um corredor muito escuro. No entanto, ela sabia que não poderia repetir a mesma tática. A tristeza de Ramiro era um oceano profundo e um único balde de água não o esvaziaria. Ela precisava de algo mais, uma conexão mais forte. Precisava entender não apenas a fome do estômago dele, mas a fome de sua alma. E a resposta ela sentia, estava em algum lugar dentro daquela casa, escondida sob camadas de silêncio e ordem. No dia seguinte, depois de servir o café da manhã de Caetano, que consistia no mesmo café preto e uma fruta, consumidos em silêncio e com pressa, Lina decidiu que era hora de explorar. Ela precisava se apropriar daquele espaço, transformá-lo de uma cozinha de exposição em um lugar de trabalho e de criação. Começou a abrir cada armário, cada gaveta, familiarizando-se com o território. Tudo era do mais alto padrão. Havia jogos de jantar para 24 pessoas que pareciam nunca ter saído da caixa. Taças de cristal de todos os formatos e um conjunto de facas japonesas tão afiadas que poderiam cortar o ar. Era a cozinha dos sonhos de qualquer um, mas para Lina parecia um museu. Faltava a marca do uso, a pequena desordem que indica vida, uma mancha de molho na parede, o cheiro permanente de temperos no ar. Faltava a presença de Helena. Lina continuou sua busca, movida por uma intuição que ela mesma não sabia explicar. Abriu uma gaveta mais baixa, perto do chão, que emperrou um pouco ao ser puxada. Dentro havia manuais de instruções de eletrodomésticos, alguns já amarelados pelo tempo, e notas fiscais antigas. Era um depósito de coisas esquecidas. Quando já estava prestes a fechar, seus dedos sentiram algo diferente no fundo, sob os papéis. Não era o plástico liso de um manual, mas algo com uma textura mais suave, mais orgânica.
Com cuidado, ela afastou os manuais e o puxou para fora. Era um caderno de capa dura, mas o tecido que o cobria estava desbotado e gasto nas bordas. Havia uma pequena mancha de gordura no canto inferior, uma marca de vida que a fez sorrir. Ela o abriu com a delicadeza de quem manuseia um tesouro. Na primeira página, uma caligrafia elegante e um pouco inclinada para a direita anunciava: As receitas de Helena. O coração de Lina acelerou. Ela se sentou em um banquinho no canto da cozinha e começou a folhear as páginas. Eram muito mais do que simples receitas. Eram diários de uma vida compartilhada. Cada página estava viva, cheia de anotações e observações pessoais. Ao lado de uma receita de bolo de fubá cremoso, uma anotação dizia: Ramiro adora com mais canela. Fazer em um domingo chuvoso para animar a casa. Em uma página manchada de molho de tomate, a receita de frango ensopado com quiabo tinha um adendo. O prato favorito do Kai quando era menino. Lembrar de deixar o molho bem grosso do jeito que ele gosta de passar o pão. Lina passava os dedos pelas palavras, sentindo a energia da mulher que as escreveu. Havia dicas, segredos e, acima de tudo, havia amor em cada linha. Pudim de leite da vovó, a receita que o Ramiro comeu no dia em que me pediu em casamento, fazer sempre no nosso aniversário. Cada frase era uma janela para o passado feliz daquela família. Ela estava conhecendo Helena através de sua comida, de seu cuidado. Foi então que Lúcia, a governanta, entrou na cozinha para buscar um copo de água e viu Lina completamente focada no caderno. "O que é isso que você encontrou?" perguntou Lúcia, com uma curiosidade evidente em sua voz. Lina levantou o olhar, seus olhos brilhando de uma forma que Lúcia não via desde que chegou. "Acho que encontrei a ajuda que eu precisava." Lúcia se aproximou e reconheceu o objeto nas mãos de Lina. "Nossa, o caderno de receitas da dona Helena. Eu nem lembrava mais onde estava. Ninguém mexe nisso há meses. Depois que ela se foi, o senhor Caetano pediu para guardar tudo o que era dela. Ele disse que era muito difícil para o pai ver as coisas dela pela casa." "Eu entendo a intenção dele", disse Lina, fechando o caderno com reverência. "Mas acho que esconder as memórias não ajuda a curar a dor. Talvez a gente precise fazer o contrário." Lúcia a olhou, uma expressão de dúvida. "E o que você pretende fazer com isso?" Lina se levantou, segurando o caderno contra o peito como se fosse um escudo. "Eu não vou apenas cozinhar para ele. Eu vou cozinhar as memórias dele." Naquele instante, a clareza do seu propósito a preencheu por completo. O desafio não era sobre nutrição ou técnica culinária, era sobre resgate. Caetano, em sua dor e em seu jeito prático, queria apagar os lembretes da perda. Mas Lina entendeu que a cura não estava no esquecimento, mas na lembrança afetuosa. O caderno de Helena não era uma relíquia triste do passado, era um mapa. Um mapa para encontrar o caminho de volta ao coração de Ramiro. Com o caderno de Helena aberto na bancada, Lina sentia como se tivesse uma guia ao seu lado. Ela escolheu com cuidado a primeira receita que traria de volta à vida: o bolo de fubá cremoso. A anotação na margem: Ramiro adora com mais canela, era a sua principal instrução. Aquela pequena frase era mais importante do que qualquer técnica culinária que já havia aprendido. Era a chave. No meio da tarde, a cozinha, antes um santuário do silêncio, encheu-se de sons suaves e domésticos. O ruído do batedor misturando os ovos e o açúcar, o barulho da farinha de fubá caindo na tigela, o som da colher de medida. Lina trabalhava com uma concentração que era quase uma oração. Ela não estava apenas misturando ingredientes, estava construindo uma ponte entre o presente doloroso e um passado cheio de afeto. E como o bilhete pedia, ela foi generosa com a canela, adicionando um pouco mais do que a receita original indicava. Quando a massa amarela e perfumada foi para o forno, a verdadeira mágica começou. Lentamente, um aroma quente e doce começou a se libertar, escapando da cozinha.
Era um cheiro de lar, de conforto, uma mistura de fubá, manteiga e a canela extra que prometia aquecer o corpo e a alma. O aroma viajou, primeiro timidamente, depois com mais confiança, espalhando-se pelos corredores da mansão. Ele se infiltrou no escritório silencioso, subiu a grande escadaria de mármore e começou a lutar contra o cheiro de vazio que dominava a casa há tantos meses. Lúcia, a governanta, passou pela porta da cozinha enquanto organizava algumas coisas na sala de jantar. Ela parou de repente no meio do caminho, inspirou o ar profundamente, 1, 2 vezes. Seus olhos se fecharam por um instante, como se estivesse tentando capturar uma memória fugaz. Meu Deus! Ela sussurrou, entrando na cozinha. Esse cheiro! Faz tanto tempo que não sinto esse cheiro nesta casa. Havia uma admiração genuína em sua voz. Lina sorriu. Um sorriso pequeno e esperançoso, enquanto observava o bolo crescer através do vidro do forno. É o bolo de fubá da dona Helena. Você é corajosa, menina, muito corajosa, disse Lúcia, balançando a cabeça em uma expressão de espanto e respeito. Ela saiu da cozinha, deixando Lina com seu ritual de espera. O sol já começava a descer no horizonte quando o som do carro de Caetano foi ouvido na entrada. Pouco depois, a pesada porta da frente se abriu e fechou. Caetano entrou, trazendo consigo a energia apressada do mundo dos negócios. Sua pasta estava em uma mão, o celular na outra, a mente claramente ocupada com reuniões e planilhas. Ele deu 2 passos para dentro e então parou bruscamente. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Sua cabeça se ergueu e ele inspirou o ar confuso. Aquele cheiro doce, familiar, poderoso. Ele o conhecia melhor do que o cheiro de seu próprio perfume caro. Era o cheiro de sua infância. Era o cheiro dos domingos à tarde, de voltar da escola em um dia frio, de sua mãe, Helena, na cozinha, com as mãos sujas de farinha e um sorriso no rosto. Uma avalanche de lembranças o atingiu, momentos que ele havia trancado em um lugar profundo de sua mente para poder continuar funcionando. A expressão de CEO se desfez de seu rosto, substituída por uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse. Enquanto ele estava ali, paralisado no meio do hall de entrada, um som cortou o silêncio da casa. Um som que fez o coração de Caetano disparar. Veio do andar de cima. Era o rangido suave de uma porta se abrindo. Uma porta que permanecia fechada há exatos 6 meses. Os olhos de Caetano se arregalaram e ele olhou para o topo da escada. Lina, que tinha saído da cozinha ao ouvir a porta da frente, também congelou no lugar, prendendo a respiração, seu olhar fixo na mesma direção. Lentamente, uma figura apareceu na soleira do quarto. Era Ramiro. Ele estava mais magro, pálido, e seus cabelos estavam bagunçados. Vestia um pijama simples e parecia frágil, como se um sopro de vento pudesse derrubá-lo. Mas ele estava ali, de pé, fora do quarto. Seus olhos marejados percorriam o ambiente, como se procurassem algo que não conseguiam ver. Finalmente, seu olhar desceu a escada e encontrou Caetano, que o observava, sem conseguir se mover ou falar. A voz de Ramiro saiu fraca, rouca pelo desuso, mas carregada de uma emoção impossível de esconder. Esse cheiro, ele disse, a voz falhando um pouco na segunda palavra. É o bolo da Helena? A pergunta de Ramiro ficou suspensa no ar do grande salão, tão frágil e ao mesmo tempo tão poderosa que silenciou tudo ao redor. Caetano, paralisado perto da porta, abriu a boca para responder. Mas as palavras não saíram. Ele não sabia o que dizer. Era uma mistura de choque, alívio e um medo repentino de que um movimento em falso pudesse quebrar o encanto e mandar seu pai de volta para a escuridão do quarto. Foi Lina quem se moveu. Com a calma que parecia ser sua essência, ela deu um passo à frente, saindo da sombra da porta da cozinha. Seu olhar encontrou o de Ramiro e ela ofereceu a ele um sorriso pequeno e gentil. Sim, seu Ramiro, é o bolo dela, respondeu, a voz suave e firme.
Eu encontrei o caderno de receitas. Pensei que o senhor talvez gostasse de sentir o cheirinho dele de novo. Uma lágrima solitária que estava contida nos olhos de Ramiro finalmente escapou e desceu por seu rosto. Ele não disse nada. Apenas concordou lentamente, um gesto quase imperceptível. Então, com uma lentidão dolorosa, ele começou a descer a escada, degrau por degrau, uma das mãos se apoiando firmemente no corrimão, como se estivesse reaprendendo a andar. Caetano finalmente conseguiu se mover. "Pai", ele disse, a voz cheia de uma preocupação que ele não sentia há muito tempo. Mas Ramiro não se virou para ele. Seus olhos e seus passos lentos tinham um único destino. Ele não foi para a sala de estar, nem para a suntuosa sala de jantar. Ele seguiu o aroma, o rastro de memória que o guiava e entrou na cozinha. Lina, agindo com rapidez e discrição, já havia cortado uma fatia generosa do bolo ainda morno e a colocado em um prato simples. Ela o deixou sobre a pequena mesa de madeira no centro da cozinha, um lugar usado pelos funcionários para refeições rápidas, um lugar sem a formalidade do resto da casa. Ramiro sentou-se. Ele olhou para a fatia de bolo por um longo momento, como se visse nela muito mais do que fubá e açúcar. Viu Domingos, risadas, viu Helena. Com as mãos um pouco trêmulas, ele pegou o garfo e levou um pequeno pedaço à boca. Ao mastigar, seus olhos se fecharam. Ninguém disse uma palavra. Caetano permaneceu na porta, um espectador silencioso daquela cena íntima e sagrada. Ele estava testemunhando muito mais do que seu pai comendo um pedaço de bolo. Ele estava testemunhando um homem, provando uma lembrança e com ela um motivo para continuar. Aquele dia mudou tudo. Não foi uma cura milagrosa, mas foi um começo. Ramiro não voltou a se trancar no quarto. Todos os dias, por volta da hora do almoço, ele descia as escadas e ia direto para a cozinha. Sentava-se à mesma mesa pequena, enquanto Lina preparava a comida. No início, ficava em silêncio, apenas observando os movimentos dela, o som da faca na tábua, o chiado da panela. Aos poucos, ele começou a falar. Helena sempre usava essa faca para cortar as carnes, disse ele um dia, a voz ainda um pouco fraca. Ela dizia que tinha o peso certo. Lina apenas sorria e continuava seu trabalho, ouvindo. Ela era uma ouvinte extraordinária. Não fazia muitas perguntas, não o pressionava, apenas criava um espaço seguro para que as histórias pudessem surgir. E elas surgiram. Cada prato do caderno de Helena que Lina recriava era uma chave que abria uma nova porta na memória de Ramiro. Ele contava sobre o peixe que comeram na lua de mel, sobre a canjica que Helena fazia nas festas de junho, sobre a sopa de legumes que curou o resfriado de Caetano quando ele tinha 7 anos. Caetano, por sua vez, começou a chegar mais cedo do trabalho. Ele estacionava o carro e, em vez de subir para o escritório, ficava encostado na porta da cozinha, apenas observando. E foi ali, em uma tarde de quinta-feira, que ele viu seu pai contar uma história engraçada sobre como Helena tentou fazer um soufflé que nunca cresceu. E então ele viu o que achou que nunca mais veria. O rosto de seu pai se abriu em um sorriso. Foi um sorriso pequeno, um pouco enferrujado pela falta de uso, mas era real. Aquela imagem foi mais valiosa para Caetano do que qualquer contrato milionário que ele já havia assinado. Naquela noite, tarde da noite, ele desceu para beber um copo de água e encontrou Lina na cozinha, terminando de limpar tudo. Ela parecia cansada, mas havia uma expressão de profunda satisfação em seu rosto. Lina, ele a chamou, a voz mais baixa do que o habitual. Ela se virou surpresa. Eu queria agradecer, disse ele, e a palavra pareceu inadequada para o tamanho de sua gratidão. Pelo que você está fazendo pelo meu pai. Eu só estou fazendo o meu trabalho, Sr. Caetano, respondeu ela secando as mãos em um pano. Ele balançou a cabeça, dando um passo para dentro da cozinha. Não, você está fazendo muito mais. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas.
a sua armadura de CEO finalmente se desfazendo por completo. Eu não sabia mais o que fazer. Sou bom em gerenciar crises, em liderar uma empresa, em encontrar soluções. Mas para isso, ele olhou ao redor da cozinha, que agora parecia o único lugar vivo da casa. Eu não tinha solução. Eu achei que tinha perdido ele também. A confissão ficou no ar. Um ato de total vulnerabilidade. Lina o olhou e viu além do milionário. Viu um filho que estava com medo e que finalmente encontrou uma luz. Ele só precisava de alguém que o ajudasse a lembrar do amor, e não só da perda. Ela disse com simplicidade e sabedoria. Naquele momento, no silêncio da cozinha, uma nova conexão foi formada. Não era mais sobre um emprego, era sobre cura, gratidão e algo mais profundo que ambos estavam apenas começando a entender. Nas semanas que se seguiram, a mansão dos Alencar encontrou um novo ritmo, uma pulsação suave de vida que substituíra o silêncio fúnebre de antes. Ramiro já não era uma sombra, era uma presença. Sua rotina diária na cozinha com Lina se tornou a âncora emocional da casa. Ele não apenas comia, mas participava, contando as histórias por trás de cada prato, resgatando Helena não com lágrimas, mas com sorrisos de saudade. Caetano, por sua vez, sentia a tensão em seus próprios ombros diminuir. Ele via seu pai renascer e sentia uma gratidão por Lina que crescia a cada dia, uma dívida que ele sabia que dinheiro algum poderia pagar. A relação entre eles se aprofundou em um território de compreensão silenciosa e respeito mútuo. Foi nesse cenário de frágil harmonia que Caetano decidiu que era hora de reintroduzir uma parte de sua antiga vida. Ele vinha adiando o encontro, mas naquela noite traria sua namorada, Fabiana, para jantar. Fabiana chegou como um furacão. Vestia um vestido de grife que custava mais do que o salário de Lina de vários meses, e seu perfume forte e adocicado invadiu o ambiente, disputando espaço com o aroma suave de um assado que vinha da cozinha. Ela cumprimentou Caetano com um beijo barulhento e olhou ao redor. "Nossa, Kai, que milagre! Seu pai está na sala?" Ela disse em voz alta, sua surpresa soando mais como um comentário sobre um evento social do que uma alegria genuína. O jantar foi servido na grande sala de jantar, uma tentativa de Caetano de criar uma noite normal. Lina preparara o prato favorito de infância de Caetano, um frango assado com batatas que Helena costumava fazer aos domingos. Ramiro sentou-se à mesa, um pouco tenso com a presença de uma estranha, mas visivelmente melhor. Ele comia com um apetite saudável, algo que ainda emocionava Caetano cada vez que via. Fabiana, no entanto, parecia alheia à delicadeza do momento. Ela falava sem parar sobre uma viagem a Paris, sobre as novas coleções das lojas e sobre a festa de uma amiga em comum, checando o celular a cada poucos minutos. Caetano tentava incluir o pai na conversa, mas o mundo de Fabiana e o de Ramiro eram universos distintos que não conseguiam se tocar. Foi então que o desastre aconteceu. Fabiana notou o prato quase vazio de Ramiro, e com um sorriso forçado, ela se virou para ele. "Nossa, que bom que o senhor superou o luto tão rápido", ela disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo. "A vida continua, não é mesmo?" As palavras caíram sobre a mesa com o peso de uma pedra. O garfo de Caetano parou a caminho de sua boca. O silêncio que se instalou foi imediato e total. Mas o pior foi a reação de Ramiro. O pequeno brilho de vida que voltara a seus olhos se apagou instantaneamente, como uma vela sendo soprada. O sorriso fraco desapareceu. Ele baixou o olhar para o prato, e toda a alegria que a comida lhe trouxera se transformou em cinzas. Ele colocou os talheres ao lado do prato, o apetite completamente destruído. Caetano sentiu uma raiva fria subir por sua espinha. Ele abriu a boca para dizer algo, para defender seu pai, para colocar Fabiana em seu lugar, mas a crueldade casual do comentário o deixou sem palavras.
Antes que ele pudesse encontrar sua voz, Lina, que se aproximava para servir mais água, interveio. Ela parou ao lado de Ramiro, não olhando para Fabiana, mas falando para toda a sala, sua voz calma e inabalável, mas com uma firmeza que fez todos se calarem. Com licença, ela começou, e todos os olhos se voltaram para ela. O luto não se supera. A gente aprende a carregar a saudade. E a comida da Dona Helena não é para esquecer, é para lembrar com amor. Cada palavra foi dita com uma simplicidade e uma verdade que cortaram o ar. Não era uma acusação, mas uma declaração. Uma defesa apaixonada de um homem ferido e da memória de uma mulher amada. Fabiana ficou surpresa e ofendida por ter sido corrigida pela cozinheira. Ramiro, por sua vez, levantou a cabeça lentamente e olhou para Lina. Em seus olhos marejados havia uma gratidão tão profunda que era quase doloroso de se ver. Ele encontrou nela uma aliada, uma guardiã de suas memórias. Naquele momento, o mundo de Caetano sofreu um forte abalo. Ele olhou para o rosto chocado e superficial de Fabiana e depois para a postura digna e forte de Lina. Em um instante de clareza terrível, ele percebeu tudo. A mulher com quem ele dividia sua vida não entendia nada sobre ele, sobre sua família, sobre o que realmente importava. E a mulher que ele contratara para cozinhar entendia tudo, sem que ele precisasse dizer uma única palavra. Ele viu mais lealdade, mais sabedoria e mais humanidade em Lina do que jamais vira em Fabiana. O jantar estava arruinado. Com um murmúrio baixo, Ramiro pediu licença e se levantou, voltando para a segurança de seu quarto. Caetano ficou para trás, na sala de jantar silenciosa, olhando para a namorada como se a visse pela primeira vez e se perguntando como pôde ter sido tão cego por tanto tempo. Você vai permitir isso, Caetano? Vai deixar a sua empregada falar comigo daquele jeito na sua frente? Que tipo de absurdo é esse? Caetano olhou para ela, mas era como se a visse através de um vidro, uma figura distante e desconhecida. A raiva que sentira momentos antes havia se transformado em uma clareza gelada e definitiva. Ela não falou com você, Fabiana, disse ele, a voz perigosamente calma. Ela defendeu o meu pai com uma verdade que você foi incapaz de enxergar. Ela demonstrou ter mais respeito pela dor dele em 30 segundos do que você em todos esses meses. Respeito? Ela foi insolente. Eu sou sua namorada, retrucou Fabiana, levantando-se. Não, disse Caetano, e a única palavra selou o destino deles. Você não é mais. O meu mundo mudou, Fabiana. A minha vida não é mais sobre festas e aparências. É sobre cuidar da minha família, sobre curar feridas que você nem sequer consegue ver. E nesse meu novo mundo não há mais espaço para você. Ele não levantou a voz, não houve drama. Houve apenas a constatação fria de um fim. O rompimento não lhe trouxe dor. Apenas um estranho e profundo alívio, como se ele tivesse se livrado de um peso que nem sabia que carregava. Nos dias que se seguiram, Caetano sentiu essa leveza se consolidar. Ele começou a deixar o escritório no horário, recusando convites para jantares de negócios e eventos sociais que antes considerava obrigatórios. Uma força invisível o puxava para casa, para a única parte daquela mansão que agora pulsava com vida, a cozinha. Ele não era mais apenas um espectador na porta. Movido por uma necessidade que não compreendia inteiramente, ele começou a entrar. No começo, era sob o pretexto de pegar um café ou um copo de água, mas ele se demorava, ouvindo as histórias que seu pai contava a Lina. Caetano, sente-se, filho, disse Ramiro um dia, com um entusiasmo que o surpreendeu. Lina está fazendo aquela moqueca que sua mãe aprendeu em uma viagem à Bahia. Você lembra daquela viagem? Caetano se sentou. E enquanto seu pai descrevia as praias e os sabores daquela viagem feita há 20 anos, ele se viu participando, acrescentando uma lembrança aqui, fazendo uma pergunta ali. Ele não era mais um estranho em sua própria história familiar.
A atração por Lina crescia a cada dia, não de uma forma explosiva, mas como uma maré lenta e constante. Era construída nos pequenos gestos. Em uma tarde, ele a encontrou descascando uma montanha de batatas para fazer um purê que seu pai havia pedido. Sem dizer uma palavra, Caetano pegou outro descascador na gaveta e sentou-se ao lado dela, começando a ajudar. Eles trabalharam em um silêncio confortável, o único som sendo o raspar suave das lâminas nas batatas e a voz de Ramiro ao fundo, contando sobre um jogo de futebol antigo. Os olhares que trocavam se tornaram mais longos. Um dia, enquanto Ramiro contava uma piada engraçada sobre Helena, os olhos de Caetano encontraram os de Lina por cima da mesa. Eles compartilharam um sorriso, um momento secreto de cumplicidade que era só deles. Naquele instante, a barreira entre chefe e funcionária se dissolveu completamente, deixando apenas um homem e uma mulher que se entendiam sem precisar de palavras. A cozinha se tornou um refúgio para os três. O ar entre Caetano e Lina se encheu de uma eletricidade suave. Suas mãos se roçavam quando ambos tentavam pegar o sal ao mesmo tempo. Ele sentia o cheiro do perfume suave dela quando ela passava por ele para chegar ao fogão. Era uma intimidade doméstica, nascida da rotina e do cuidado compartilhado. Uma noite, depois que Ramiro já havia se recolhido, satisfeito após comer uma canja que Lina fizera, Caetano ficou para trás, enquanto ela lavava a louça. Ele pegou um pano de prato e começou a secar. Eu não me lembrava dessa história, do dia em que me perdi no parque, disse ele sorrindo ao lembrar do conto que o pai narrara mais cedo. É uma boa lembrança, respondeu Lina sem se virar. Seu pai fica com os olhos brilhando quando fala do senhor menino. Ele brilha mais agora, disse Caetano a voz baixa. Isso é por sua causa, Lina. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. A cozinha estava silenciosa, apenas o som suave da água ainda na pia. Eles estavam perto, a poucos passos um do outro. Ele a olhou, não como o CEO olhava para uma funcionária, mas como um homem olhava para a mulher que havia reconstruído seu mundo. O sentimento entre eles era claro, presente na quietude do ar, uma promessa silenciosa de algo que estava prestes a começar. O dia amanheceu cinzento, um reflexo perfeito do estado de espírito de Caetano. Ele acordou com um peso no peito, uma ansiedade familiar que não sentia há semanas. Era o aniversário de casamento de seus pais. Nos anos anteriores, era um dia de festa, de celebração. No ano passado, foi o epicentro da dor, o dia em que a ausência de Helena se tornou mais aguda do que nunca. Ele temia que aquele dia fosse uma repetição, que todo o progresso de seu pai fosse desfeito, que Ramiro se fechasse para o mundo novamente. Com o coração apertado, ele desceu as escadas, esperando encontrar a casa mergulhada no mesmo silêncio opressivo de meses atrás. Mas o que encontrou na cozinha o fez parar. Não havia silêncio. Em vez disso, ouvia-se o som suave de uma conversa e o cheiro de temperos frescos. Ramiro e Lina estavam lado a lado no balcão da cozinha. Seu pai não parecia um homem devastado pela dor. Pelo contrário, havia uma expressão de concentração e propósito em seu rosto, enquanto mostrava a Lina exatamente como cortar os pimentões para o prato que Helena mais gostava. Uma bacalhoada especial. Pai? Lina? O que vocês estão fazendo? Perguntou Caetano, a confusão evidente em sua voz. Ramiro se virou para o filho e pela primeira vez naquele dia, Caetano viu um brilho nos olhos dele, não de tristeza, mas de uma determinação serena. Hoje é um dia importante, meu filho, disse ele. Sua mãe adorava um bom jantar para comemorar, então estamos preparando um jantar para ela. A frase simples de seu pai desarmou Caetano completamente. Ele não estava se entregando à dor, ele estava a desafiando. Ele e Lina não estavam ignorando a data, eles estavam a ressignificando. Em vez de lamentar a ausência, iriam celebrar a vida.
Durante todo o dia, os dois trabalharam juntos na cozinha, com Caetano observando à distância, maravilhado. Eles prepararam não apenas a bacalhoada, mas todos os pratos favoritos de Helena. O pudim de leite que ela comia quando queria se mimar, a salada com um molho secreto que ela só fazia em ocasiões especiais. A casa se encheu de aromas que eram a mais pura tradução de Helena. À noite, a mesa de jantar foi posta. Não com a formalidade fria de quando Fabiana esteve ali, mas com um calor íntimo. Lina colocou um pequeno vaso com margaridas, as flores preferidas de Helena, no centro da mesa, um detalhe que Ramiro havia mencionado casualmente naquela manhã. Os três se sentaram. O jantar começou em um silêncio respeitoso. Caetano ainda estava apreensivo, esperando que a qualquer momento o peso da data se tornasse insuportável para seu pai. Mas foi Ramiro quem quebrou o silêncio, levantando seu copo de água. "Ah, Helena", disse ele, a voz firme. Caetano e Lina levantaram seus copos. Ela odiaria todo esse silêncio. Diria que um bom jantar precisa de uma boa conversa. E então ele começou a contar histórias. Mas não eram as histórias nostálgicas e um pouco melancólicas de antes. Eram as histórias engraçadas, as gafes, as peculiaridades que faziam de Helena a mulher que era. Ele contou sobre a vez em que ela tentou pintar uma parede do quarto e acabou pintando o próprio cabelo de azul. Contou sobre sua total falta de direção que os fez se perderem em todas as viagens que fizeram. Contou sobre seu hábito de cantar terrivelmente alto e desafinado quando estava feliz. E então aconteceu. Ao contar sobre a vez em que Helena insistiu em dançar em uma fonte durante uma viagem a Roma, o rosto de Ramiro se iluminou e ele soltou uma risada. Não foi um sorriso pequeno, mas uma gargalhada genuína, sonora, que encheu a sala de jantar. O som era tão inesperado, tão maravilhoso, que pegou Caetano de surpresa. Ele se viu rindo junto, as lágrimas escorrendo por seu rosto, sem que ele percebesse, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de alegria, de uma catarse que ele não sabia que precisava. Lina observava os dois, pai e filho, rindo juntos na mesa, e seus olhos também se encheram de lágrimas de pura emoção. Mais tarde, quando o jantar terminou e a cozinha estava em ordem, Caetano ajudava seu pai a subir as escadas. O passo de Ramiro parecia mais leve, seu corpo menos curvado pelo peso do luto. No topo da escada, ele parou e se virou para Caetano. Seu olhar foi até a cozinha, onde Lina terminava de apagar as luzes. Ele colocou uma mão firme no braço do filho, fazendo com que Caetano o olhasse nos olhos. O olhar de Ramiro era lúcido, profundo e cheio de uma paz recém-descoberta. Sua mãe iria adorar a Lina, disse ele, a voz clara e cheia de convicção. Ela trouxe a alma desta casa de volta. As palavras atingiram Caetano com uma força suave e profunda. Era a bênção que ele não sabia que esperava. Era a permissão para sentir o que seu coração já sabia. Ele olhou para Lina, que agora se virava para sair da cozinha, e a viu não mais como a cozinheira, a salvadora de seu pai, mas como a mulher que, com sua quietude e sabedoria, havia trazido a vida de volta para todos eles. E ele soube, com uma certeza absoluta, que seu pai estava certo. Ele desceu as escadas, o coração batendo com um novo propósito. Não podia deixar aquela noite terminar assim. O tempo dos olhares não ditos, das mãos que se roçavam por acidente e dos sorrisos compartilhados havia acabado. A emoção daquele jantar, a bênção de seu pai, tudo havia aberto uma porta e ele precisava atravessá-la. A cozinha estava vazia, limpa e silenciosa. Por um momento, um pânico frio o atingiu. Teria ela ido se deitar? Teria ele perdido a chance? Então, através das grandes portas de vidro que davam para o quintal, ele a viu.
Lina estava no jardim, perto de um canteiro de jasmim que perfumava a noite. Ela estava de costas para ele, os braços cruzados, olhando para a lua cheia que iluminava a grama com uma luz prateada. Parecia pequena e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte em meio à quietude da noite. Ela tinha criado aquele oásis de paz, não apenas no jardim, mas dentro de sua casa e dentro dele. Ele abriu a porta de vidro com cuidado, o som fazendo-a se virar. Havia surpresa em seu rosto, mas não alarme. Seus olhos o encontraram no escuro e ela esperou. Caetano caminhou até ela, seus sapatos fazendo um som suave na grama úmida. Ele parou a poucos passos de distância, o perfume do jasmim envolvendo os dois. O homem que comandava reuniões com centenas de pessoas, que negociava contratos de milhões sem piscar, sentiu as palavras lhe faltarem. Tudo o que ele queria dizer parecia grande demais, importante demais. Então, ele fez o gesto mais simples. Estendeu a mão e, com delicadeza, segurou a dela. A mão dela era pequena e quente e se encaixou na sua, como se sempre devesse estar ali. Ele respirou fundo, encontrando a coragem em seu toque. "Meu pai está dormindo", começou ele, a voz baixa, quase um sussurro. "E eu tenho certeza de que ele não dorme com tanta paz há mais de 6 meses. O riso dele hoje no jantar, eu achei que nunca mais fosse ouvir aquele som." Lina apenas o ouvia, seu olhar fixo no dele, sentindo a emoção em sua voz. "Quando eu te contratei, Lina", continuou ele, apertando suavemente a mão dela, "a vaga era para uma cozinheira, uma função. Para mim, era apenas um problema de logística que precisava ser resolvido." Ele fez uma pausa, a honestidade em suas palavras o deixando vulnerável. "Mas o que você fez? Você não cumpriu uma função. Você realizou um milagre. Você não apenas alimentou meu pai, você nos curou." Ele olhou nos olhos dela, querendo que ela entendesse a profundidade do que ele estava dizendo. "Você me curou. Eu passei a minha vida inteira construindo o que eu achava que era o meu mundo. Minha empresa, meus negócios, os prédios, os números. Eu me escondi atrás de tudo isso. Achei que o sucesso era a resposta para tudo. Mas você me mostrou que o meu verdadeiro mundo estava aqui, o tempo todo, dentro desta casa. E ele estava em ruínas." A emoção embargou sua voz, mas ele prosseguiu. Precisava que ela soubesse de tudo. "Você entrou e com sua calma, com seu cuidado, com um simples bolo de fubá, você começou a reconstruir tudo. Você me ensinou que o que realmente importa não pode ser comprado ou vendido. É o cheiro de comida no forno, é uma história contada na mesa, é ver o sorriso no rosto de quem a gente ama." Ele deu um passo, diminuindo a distância entre eles, seus rostos, agora muito próximos. "Meu mundo não são mais os prédios e os contratos, Lina. Agora, eu sei. O meu mundo é onde quer que você esteja." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lina, mas ela sorria. Um sorriso de pura felicidade, de reconhecimento. Naquele olhar, ele viu a resposta que seu coração procurava. Não eram necessárias palavras. Lentamente, ele se inclinou e a beijou. O beijo não foi de uma paixão arrebatadora, mas de uma ternura profunda. Foi um beijo de gratidão, de alívio. A confirmação silenciosa de tudo o que eles haviam construído juntos na quietude da cozinha. Era a promessa de um novo começo, um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia não apenas possível, mas real e cheio de sabor. 2 anos se passaram. 2 anos que transformaram a silenciosa e fria mansão no Morumbi em um lugar que ela nunca havia sido de verdade. Um lar. Onde antes havia um silêncio pesado, agora se ouvia o som de risadas e, por vezes, o choro saudável de um bebê. Onde o ar era parado e sem cheiro, agora flutuava o aroma constante de alguma coisa boa assando no forno. A ordem impecável e estéril fora substituída por uma desordem feliz. Um brinquedo esquecido no tapete da sala, pequenos sapatos deixados perto da porta. A vida havia retornado,
e com uma força que ninguém poderia prever. O jardim, antes um cenário perfeitamente cuidado, mas sem alma, agora explodia em cores e vida. E em um canto ensolarado, onde antes só havia grama, agora existia uma horta viçosa, cheia de temperos, tomates e folhas verdes. E era ali, naquela manhã de sol, que a maior de todas as transformações podia ser vista. De joelhos na terra fofa, com as mãos sujas e um sorriso que parecia ter feito morada em seu rosto, estava Ramiro. A fragilidade havia dado lugar a uma vitalidade serena. Ele não era mais um homem assombrado pela perda, mas um avô dedicado, plantando vida com as próprias mãos. Ao seu lado, um menininho de pouco mais de 1 ano, de cabelos escuros e rebeldes como os de Caetano e olhos grandes e expressivos como os de Lina, tentava desajeitadamente enfiar a mãozinha em um pé de manjericão. O menino se desequilibrou e caiu sentado na terra, soltando uma gargalhada gostosa. Ramiro riu junto, o som puro e feliz. Ele pegou o neto no colo, limpando a terra de suas roupas. Não, meu pequeno Rafael, essa é a alegria da pizza. A alegria do nosso cheiro é esta aqui. Com cuidado, ele guiou a mãozinha do neto até um arbusto diferente, mais robusto. Ele esfregou uma das folhas entre seus dedos e a aproximou do nariz do menino. Isso, meu neto, esse é o alecrim, disse Ramiro, a voz cheia de um carinho profundo. Pode cheirar, tem o cheiro da alegria de um bom assado. Observando a cena da varanda, de mãos dadas, estavam Caetano e Lina. Ele já não usava os ternos impecáveis em casa. Vestia uma calça jeans e uma camisa simples, parecendo anos mais jovem, a tensão permanentemente apagada de seu rosto. Lina, ao seu lado, irradiava uma paz e uma felicidade que a deixavam ainda mais bonita. Sua mão livre repousava suavemente sobre a barriga proeminente, onde o segundo filho do casal crescia. Caetano observava seu pai e seu filho, e uma onda de emoção o preencheu, uma gratidão tão imensa que parecia não caber em seu peito. Tudo aquilo, toda aquela felicidade, parecia um sonho que começou com o cheiro de um bolo de fubá. Ele se virou para Lina, cujo rosto estava iluminado pelo sol da manhã e por um sorriso emocionado enquanto também via a cena. Ele a puxou para mais perto, sentindo o calor do corpo dela e a vida que carregava. Ele se inclinou e depositou um beijo demorado em sua testa, um gesto que continha todo o amor, respeito e admiração que sentia por ela. Ele olhou da barriga dela para o seu rosto, e então para a cena no jardim. Sua voz saiu baixa, um sussurro carregado de significado, destinado apenas para ela. Olha só o que você fez, ele disse, os olhos fixos nos dela. Quando eu te contratei, eu só queria que meu pai voltasse a comer. Mas você não só trouxe a alma desta casa de volta. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça em maravilhamento enquanto olhava para o filho e para a barriga dela. Você multiplicou as almas dela. Uma lágrima de pura felicidade escorreu pelo rosto de Lina e ela encostou a cabeça no ombro dele, apertando sua mão. Não havia nada a ser dito. Tudo estava ali, na frente deles. O avô curado, agora um pilar de sabedoria e alegria. O filho, o pequeno Rafael, símbolo vivo do futuro, um elo entre o passado de Helena e o amanhã deles. E a nova vida a caminho. Mais uma prova de que o amor, quando verdadeiro, não preenche apenas o vazio. Ele transborda e cria novos mundos. A história que começara em um escritório frio, com um contrato e um problema de logística, terminava ali, sob o sol da manhã, com o cheiro de alecrim e a certeza de que o ingrediente mais importante de todos em qualquer receita da vida era e sempre seria o amor. Para toda mulher que com o coração cheio de cuidado sentiu que sua gentileza era invisível em um mundo que parece só valorizar a força.
Para você que, para se proteger da dor, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de luto e silêncio, ou de riqueza e distância emocional. A história de Lina, Caetano e Ramiro nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar mais simples e inesperado. Pode vir de um caldo quente em um dia frio, de um caderno de receitas esquecido no fundo de uma gaveta, ou da coragem de uma mulher que entende que temperos podem sim curar uma alma. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas, como disse Lina, é aprender a carregar a saudade com amor. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor profunda que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à esperança, aceitando uma fatia de bolo de fubá oferecida com o coração. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos ou por suas condições, mas sim pelas escolhas que fazem e pelas ações que tomam. Um homem pode sim trocar o comando de uma empresa pela chance de descascar batatas na cozinha ao lado de quem ama, e nesse gesto de presença e humildade encontrar seu verdadeiro valor e sua nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela perda, ainda possui uma capacidade infinita de amar e de se reerguer. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como uma pitada a mais de canela, e de provar seu valor, dia após dia, com cuidado e afeto. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada. E se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode não só trazer a alma da nossa casa de volta, mas multiplicar as almas que nela vivem, nos dando o mais delicioso sabor do futuro. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!